Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para o nosso bate-papo informal, pedindo a misericórdia do nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, pedindo a presença dos nossos amigos espirituais, pedindo que possamos contar com a intuição desses mestres e que todos possamos estar envolvidos por uma egrégora de luz e de curiosidade espiritual. Convido vocês a fecharem os olhos e a contemplarem um pouco a própria presença. Convido vocês a relaxarem um pouco os ombros e a perceberem a qualidade do estado em que se encontra nesse momento, a qualidade da sua presença, a qualidade do seu ambiente mental. Observe sua mente, através dos pensamentos que vêm e vão, como se fosse muitas vezes um lago agitado. Procure apenas ser o observador que não julga. Procure apenas perceber a sua respiração. E de preferência, se sua respiração estiver alta, por favor, observe o fluxo da respiração no centro do seu abdômen, promovendo um pouco mais de calmaria interna, de forma que seus ombros possam relaxar um pouco mais, que seus músculos faciais possam relaxar um pouco mais, e que você possa se sentir mais inteiro, mais inteira. Inspire, expirando, relaxe. Solte-se. Muito bem. Vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranamudra. Vamos inspirar e, ao expirar, vibrarmos o mantra Om 3 vezes. Vamos descer as mãos, apoiando-as sobre os joelhos em Dhyana Mudra. Dhyana Mudra é esse mudra muito importante dentro da tradição hinduísta e budista. Dhyana significa conhecimento. Eu acho que vale a pena falar um pouco sobre esse mudra, porque tem a ver com o que sempre falamos aqui nos nossos encontros. Esse dedo, o indicador, representa o homem na sua qualidade individual, chamado de Jiva em sânscrito. Esse dedo significa a qualidade cósmica de todo homem. Nós temos uma qualidade individual, Jiva, o ego, uma qualidade cósmica, Atman, espírito imortal. Quando Jiva se inclina diante de Atman, olha que coisa linda. Quando o homem individual se inclina diante do homem cósmico, ele se afasta das 3 qualidades da natureza, que é o estado rajásico, agitado, irado, agoniado, ansioso, nos parece familiar. Também se afasta do estado tamássico, deprimido, frustrado, amuado, ressentido. E também se afasta do estado satívico,
Ou seja, aqui é um estado que representa o meio do caminho entre dois, que seria, vamos dizer, para nós, um bom lugar para ficar, porque não estamos nem tão rajássicos, nem tão tamássicos. Mas ainda assim, estando nesse estado, ainda estamos extremamente identificados com a qualidade da matéria, uma das qualidades da matéria. Então, quando o homem, como ser individual, se inclina diante do ser cósmico, representado por esse dedo, ele simplesmente não está mais sujeito a essas oscilações de humores, de estados mentais referentes à natureza da matéria. Ele alcança a sua imortalidade, ou seja, ele alcança a sua expansão da consciência, a sua supraconsciência. Então, toda vez que a gente faz esse mudra, o que a gente está clamando à energia cósmica é que possamos lembrar que não somos homens individuais, não somos natureza isolada, não somos o ego. E nos inclinamos diante dessa força cósmica que é a nossa natureza, a nossa ancestralidade divina, representada como Atman, uma força cósmica. Então nós nos identificamos com essa força cósmica e nos lembramos que somos imortais. E se somos imortais, essas flutuações da nossa natureza não fazem mais sentido. Eu não vou ficar irado, eu não vou ficar enlouquecido, eu não vou ficar desesperado. Também não vou ficar tamássico, também não vou ficar tão frustrado quando não resolvo minhas coisas. E nem sequer vou ficar nessa dança cósmica entre os dois. Ah, eu tô assim, tô assim, tô assado. Cessam essas flutuações. Esse é um dos mudras mais poderosos dentro da tradição do yoga. E como hoje o nosso tema nos convida a falar sobre um pouco de tudo isso que eu já iniciei aqui, muito bom. Eu não tinha planejado falar sobre esse mudra, mas não tem nada por acaso. Hoje o nosso tema está no Evangelho, é o maior de todos os mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós vamos focar no que vem logo em seguida, no segundo maior mandamento, o grande mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Não é fácil. Observe, quando o nosso amado Cristo de Deus esteve aqui, nós ainda éramos seres rudimentares. A boa nova é que nós estamos em processo evolutivo. Mas tem uma notícia que vocês sabem. Ainda somos muito rudimentares, mas estamos em processo evolutivo. Era preciso, e ainda se faz necessário, que tenhamos regras de comportamento, regras de conduta moral e ética, para que nós, seres que ainda não fizemos essa migração, essa rendição do ser individual para o ser cósmico, nós ainda não fizemos, nós estamos no esforço para fazer. Então é preciso que nós que ainda não nos realizamos, ainda não entendemos nessa nossa jornada que somos espirituais. Nos esquecemos porque nos envolvemos com as coisas da matéria. Nós necessitamos de regras que nos lembrem que precisamos ter convivência e que precisamos estimular o amor em nós, porque o amor é um sentimento primordial, é o sentimento que cura e é o sentimento que faz com que nós possamos olhar o outro e entender que no outro tem um pouco de nós e vice-versa. Como a gente ainda não entende isso na sua inteireza, como a gente ainda não está identificado com Deus 24 horas, porque viver uma vida material é extremamente estimulante e promove distrações o dia inteiro. Nós sabemos disso, nós estamos na matéria. Quando estamos encarnados, parece que tudo que nos move são ganhos e perdas no âmbito físico, no âmbito material.
É muito difícil que, estando aqui encarnado, nós, encarnados, nós, tenhamos uma consciência contínua de que somos seres espirituais. É preciso que nos lembremos o tempo todo. Observe se não é assim. Não, mas espera aí. Eu não posso levar isso a ferro e fogo. Eu sei que eu estou de passagem. Esse é o exercício que eu faço. Não, eu sei que isso está acontecendo, que isso faz parte de uma organização cósmica, de um grande tecido cósmico, né? De patchwork, de retalhos de acontecimentos, e que faz sentido para o meu caminho espiritual. Então, eu não posso me desesperar. Não, eu não posso sentir essa ira desse tamanho. Porque se eu me deixar e me identificar com essa ira, eu posso ter atitudes que eu vou me arrepender. Então, o tempo todo, nós que estamos encarnados, precisamos lembrar que estamos de passagem, que este não é o nosso mundo real. Este é um mundo fictício, é o fake, porque precisam existir como ilusão. Uma ilusão que vai nos movimentar em direção à realidade eterna. Isso é o mais bonito, mas é o mais desafiador. Como nós não temos esse entendimento 24 horas da nossa lida, de que somos seres, herdeiros universais de um Deus perfeito e justo e bom, como nós nos esquecemos ao longo dos nossos dias e das nossas jornadas de que somos seres astrais, nós, muitos momentos, estamos identificados com esses acontecimentos superficiais que nos movem em direção a lugares sombrios, de muita tristeza, de muito desespero, mas que também pode nos mover, em alguns momentos, em direção a lugares de extrema sabedoria cósmica, quando nos identificamos com essa natureza divina em nós. Portanto, na época do Cristo, e antes com Moisés, e depois com os mestres ascensionados, que vieram também de outras tradições espirituais, mas com base na mesma verdade cósmica, era preciso que se tivesse construção de leis morais e éticas para que nós, ainda rústicos na nossa natureza, ainda desconectados da nossa grandiosidade espiritual, nós pudéssemos ter uma orientação básica do caminho que deveríamos seguir. Por isso, o Cristo, ele exemplificava muito. Ele era tão didático que ele dizia assim, olha só, eu vou demonstrar como vocês devem viver. Né? O Cristo ele não escreveu nada, assim como o próprio Siddhartha Gautama, o Buda, não deixou nada escrito. Ele executava, ele realizava nas ações o mostruário de como deveríamos nos comportar durante pequenos e grandes acontecimentos na nossa vida. E mesmo assim, a gente não entendeu. Então, ok, vamos deixar o sermão da montanha. Ok, vamos deixar o evangelho segundo Cristo. E os apóstolos foram escrevendo ao longo dos anos as lembranças que eles tiveram do encontro com o nosso Jesus, e até os que não tiveram encontro com Jesus, que não conheceram Cristo presencialmente, fizeram seu evangelho após o desencarne do nosso querido amado Mestre Jesus. Tem muitas verdades, a gente tem que entender que a tradução rouba alguns sentidos, mas tem muita coisa linda no que Cristo nos deixou e que a gente precisa segurar como um mostruário do bom comportamento cristão. Crístico, vamos dizer assim. Então ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Ele começa dizendo assim, olha, é preciso haver uma rendição. Vou fazer de novo. Uma rendição do homem enquanto ego individual diante de Deus. É preciso haver uma rendição. Eu preciso me render
a essa experiência cósmica que é Deus, a essa inteligência espiritual perfeita. Deus é absolutamente perfeito. E a gente pode ver isso no cosmos, na grandiosidade das galáxias. A gente pode ver isso no amor que nos move em direção a uma criança, a um animal, a um pai, a uma mãe, a um irmão, a um amigo que conhecemos recentemente, mas que identificamos na troca de olhar uma profunda cumplicidade não justificada pela cronologia do tempo material. Deus é perfeito e ele pede, mas além de se render a Deus sobre todas as coisas, é preciso amar o próximo como a si mesmo. Olha a inteligência do nosso mestre. É preciso amar ao próximo. Mas você só vai conseguir amar o próximo nessa intensidade que eu vos peço, se você amar a si mesmo. Porque o primeiro contato que se pode fazer com amor é reconhecer-se amor. Então, esse é um mandamento poderoso. Poderoso porque nos lembra que temos uma natureza individual e que é importante a gente reconhecer. Esse ego, ele tem um fundamento. Ele vai fazer com que, através da percepção de que eu tenho uma identidade emocional, uma identidade psíquica, um nome, um sobrenome, venho de determinada árvore genealógica, tenho uma herança genética e espiritual. Ok. Isso vai me fazer entender que, em algum momento, eu preciso usar essa identidade individual para criar bordas de contenção. Em alguns momentos da minha vida material, eu vou precisar ter autopreservação. Eu vou precisar reconhecer o que é meu e o que é do outro. E se eu não tenho essa borda, se eu não sei a dor que é minha e a dor que é do outro, a ofensa que sai de mim, a ofensa que sai do outro na minha direção, se eu não tenho essa inteligência ainda, né, desenhada por essa borda de quem eu sou, eu posso criar um fusionamento com o outro e isso eu não vou saber dar limite nem a mim e nem reconhecer o limite do outro. Então, não tem nada de errado com eu ter essa ideia de individualidade. Mas eu não sou esse indivíduo isolado. Eu sou um indivíduo cósmico com uma identidade individual, que não tem a função de me tornar tão individualizado ao ponto de eu criar uma competição com o outro, porque eu preciso ser melhor. Mas a única função dessa individualidade é favorecer o meu autoconhecimento dentro de uma vida material cheia de desdobramentos e relacionamentos emocionais, onde eu preciso saber qual o terreno, qual a parte desse latifúndio que diz respeito a mim e qual a parte do latifúndio que é do outro. Ponto. Ponto. Após isso, e para além disso, eu sou um ser cósmico e eu não posso esquecer disso. Então, se não precisássemos ter uma identidade individual para que pudéssemos, nos primeiros anos da nossa experiência encarnado, ter uma borda, ter essa natureza individual, se não precisássemos disso, Deus não nos daria isso. A gente vem porque tem uma função, o não fusionamento. Porque a gente precisa entender o nosso Dharma, o nosso caminho. E entender o nosso caminho com o outro. Junto, caminhando com o outro. Numa enorme comunidade espiritual. Depois de uma certa idade, a gente precisa começar a se desapegar dessa natureza individual. E isso, os xamãs faziam isso tomando chás. Os hindus, há milhões, há milhares, 5.000 anos, né? Faziam isso tomando chá soma, em rituais na floresta,
através de meditação, através de oração, através da autoinquirição. O que é autoinquirição? O questionamento. O que é meu? Como é que eu estou sentindo isso? Como é que eu posso passar por isso? Isso aqui é um grande teatro. Toda essa cena que se desdobra na minha frente é um grande teatro. Eu sei que vai passar. E eu sei que a minha natureza espiritual excede, passa, perpassa por tudo isso. Esse é o lembrete que temos que nos dar diariamente. Eu sou espírito. Eu sou espírito. Eu sou espírito. O outro é espírito. E todos nós estamos temporariamente transitando por aqui, numa grande festa cósmica, num grande caminho de aprendizado, numa grande escola. E todos voltaremos para a nossa condição primordial. Então, amar a Deus é o sentido de rendição. E fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo te fizesse, o que eu gostaria que o próximo me fizesse. É uma regrinha básica ainda, que para nós é essencial essa regra. Lembrando, olha só, não vá maltratar o outro se você não quer ser maltratado. Imagina, não era nem preciso entender dessa forma. Se fôssemos seres já conscientes, a gente não sentiria nem necessidade de fazer qualquer ação violenta em direção ao próximo, porque seríamos movidos pelo amor, como Cristo foi. Mas ainda não somos Cristo. Então, é preciso que tenha um caminho, e Cristo deixou esse caminho desenhado. Sabe? Aquela coisa que a gente diz, menina, eu já falei 10 vezes, 20 vezes, fulano não entende, será que eu vou precisar desenhar? Cristo deixou desenhado. Ele fez esse caminho e disse, olha aqui, é assim que você vai fazer. Olha assim, se você não consegue sentir o amor genuíno ainda, se você não está diluído no Pai, se você não se sente parte do Pai, se você ainda não percebe que você e Deus é um, como eu já percebo, eu e o Pai somos um, se você ainda não consegue, tudo bem, mas deseje render-se a Ele e amá-lo sobre todas as coisas. Você vai ter que fazer esse exercício, você vai ter que praticar isso. E depois lembre-se que quando você fizer a sua rendição completa diante desse Pai poderoso e que está tudo certo, você precisa amar ao próximo como a si mesmo, mas você precisa se amar. Ele desenha isso para a gente, porque a gente ainda precisa. Chegará um momento, ou haverá provavelmente, uma população num planeta mais evoluído em que não precise mais dessas colocações tão ainda primárias e vai dizer, mas eu sou amor. Como fazer o mal a alguém se o mal não está em mim mais? Eu não sinto ódio, eu não sinto raiva, porque eu não me sinto machucada. Porque quem se machuca é o ego. E se eu já rendi o meu ego diante da minha natureza espiritual, eu não tenho mácula. Nós vamos chegar a esse dia. Com fé em Deus. Vamos chegar ao dia em que isso nos pareça causar até estranheza. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse. Porque a gente vai dizer, é tão primário. Claro que eu não posso fazer mal ao outro, porque nem sei mais o que é mal. Porque a minha vida é preenchida pelo bem. Olha, se a gente chega a esse momento, não existe violência no planeta. Não existe maldade. Não existe sofrimento. Porque o sofrimento, como eu disse na palestra anterior, é fruto da nossa ignorância. Então, lembrar-se todos os dias que somos natureza espiritual. Essa rendição do ser individual diante do nosso ser cósmico. Paramahansa diz isso com uma sabedoria linda. Paramahansa, ele reforçava o diálogo de Cristo com Deus o tempo todo. Se soubermos que somos íntimos desse Deus, e se nos diluímos nessa natureza divina, não precisamos temer nada.
Não haverá preocupação, porque a preocupação não é da nossa natureza divina, é da nossa natureza egóica, que quer controlar tudo e que quer que tudo seja de acordo como a gente acha que vai ser melhor. Essa rendição a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, para depois aprender a amar o próximo como a si mesmo, é uma rendição onde a gente deixa de barganhar com Deus, deixa de dizer que está íntimo de Deus porque está pedindo e Deus está fazendo. Ai, Deus é tão misericordioso, fulano voltou. Você está barganhando com Deus, porque seu desejo era que fulano voltasse. A rendição a Deus é, Senhor, realize tua vontade em mim e me dê força e sabedoria para compreender que a sua vontade, meu Pai, deve prevalecer sobre a minha. Não há barganha nesse pedido. Oh, Deus, eu gostaria tanto, tanto que meu filho passasse no vestibular de medicina. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Aí o filho resolve que vai fazer medicina. Vai fazer medicina porque está sofrendo uma pressão infeliz dentro de casa. Mas o que ele queria mesmo, era artes cênicas. Mas ninguém vai aceitar. Ele resolve fazer medicina. Oh, Deus, fulana, meu filho vai fazer medicina. Deus é tão bom que escutou a minha prece. Não, tem nada a ver com Deus. O menino vai fazer medicina e provavelmente mais tarde vai pagar a conta de estar fazendo algo que talvez não seja o seu dom. A gente precisa entender que a rendição a Deus é a aceitação absoluta, porque nós não sabemos ainda o que é bom para a gente. Não sabemos. Quem acha que sabe é a nossa natureza individual, o ego, que deseja e que acha, se eu for morar ali é melhor do que se eu for morar cá. Você pode até, e eu posso até dizer, eu gostaria, Senhor, de morar mais próximo do meu trabalho. Mas eu não sei o que tem de aprendizado para mim, tendo que pegar o ônibus e o metrô todos os dias. Se tem um aprendizado que eu preciso passar, meu mestre, ajuda-me a compreender e a aliviar a minha ansiedade e o meu desconforto. Alguns dizem que o povo hindu é muito passivo, porque grandes tradições espirituais na Índia, grandes linhagens espirituais, não negociam, eles aceitam Brahma, que é a representação de Deus para eles, Brahma, em toda a sua vontade. Então, Brahma vai fazer Brahma, Shiva, porque tem várias dissidências, Shiva, Krishna. O Deus, o maior, resolve o que é bom para mim. E eu não preciso me preocupar. Quem já leu A Vida de Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, um livro fantástico, Autobiografia de um Yogi, A Vida de Paramahansa Yogananda, vai ver como ele se rendia a Deus e como as coisas fluíam naturalmente. Ele dizia, Mãe Divina está na sua mão, e puf, acontecia. Porque ele não questionava, ele não refutava as decisões cósmicas. E nem por isso ele era passivo. Viveu uma vida devotada a proclamar a palavra da Boa Nova, ajudando crianças na Índia com instituições de caridade e escolas preparando essas crianças para o mundo. Teve hospitais, teve uma participação social e espiritual na Índia e também nos Estados Unidos, porque ele migrou para o Ocidente para continuar a sua tarefa, para trazer para o Ocidente o pensamento oriental. E foi incrível, incrível, tem a self-realization até hoje. E a gente precisa abrir a mente nesse sentido. Enquanto o nosso ser individual está barganhando, está batendo a cabeça, dizendo eu quero isso, eu quero... Veja bem, não é que você vai viver destituído de vontade, mas submeta a sua vontade à vontade de Deus. Senhor, eu estou em dúvida. Por favor, me orienta em que caminho tomar. Uma vez eu tomei um puxão de orelha do meu mestre e aprendi. Eu estava em casa uns anos atrás e eu tinha um carrinho. E eu estava meio desencantada e queria vender o carro e ir para a Índia. Foi um pensamento fugaz. Vou vender meu carro,
vou passar um período sabático na Índia, no ashram, fazendo um trabalho, voltando no lugar que eu tenho certeza em que eu já vivi, numa encarnação que para mim foi de suma importância, vou voltar para lá. Nisso, eu recebo da minha irmã uma psicografia dizendo, do meu mestre, dizendo assim: um discípulo pergunta ao mestre, não decide sozinho. Um discípulo se submete ao mestre. Se eu sou seu mestre, você precisa me participar das suas dúvidas para que eu possa ajudá-lo. E eu entendi. E ficou muito mais fácil o meu caminho, porque o que ele estava dizendo ali é: não sofra, eu estou com você. Numa oração que eu fiz há um tempo atrás, mestre, não se esqueça de mim, por favor, não desista de mim. E ao mesmo tempo eu escutei, em resposta ao eco: não desista de mim, não se esqueça de mim. Nós nos esquecemos dos nossos guias e dos nossos mestres. Eles não se esquecem de nós. Mas a gente acha que eles estão esquecidos. Ô, mestre, vem cá, fica perto de mim. Não, filho, eu já estou perto de você. Mas você não me vê, você não me percebe. Então, é essa conexão que Jesus, o Cristo de Deus, tinha com o Pai, nesse fusionamento espiritual, onde ele experimentou toda a potência de Deus nele, que ele deixou escrito nas parábolas, nas passagens, para que possamos fazer isso. Então, amar ao próximo como a si mesmo presume autoconhecimento, presume autoinquirição, presume que questionemos nossas ações, nossos pensamentos, nossas respostas, as respostas reflexas, que são aquelas: ah, você me ofendeu, você então vai ver. Resposta reflexa é aquela que eu respondo sem questionar, no ímpeto, no calor da emoção. Resposta reflexiva é aquela em que eu paro, respiro e digo: isso é dele, não é meu. Essa ira não me pertence. Essa ira não é minha. Isso não é meu. Essa violência não é minha. Eu não posso entrar no âmbito do outro. Ah, cessa a dor e cessa o sofrimento. Essa é a nossa mensagem de hoje. Que possamos fazer ao próximo exatamente o que nosso amor pede que façamos. Porque já experimentamos gentilezas conosco, já somos menos raivosos conosco, já somos menos agressivos e irritadiços conosco. E quando nossa relação com nós mesmos é uma relação de amor e de gentilezas, não poderemos ser diferentes com o próximo. É isso que Cristo quis dizer. Não adianta você decorar, seja bom para o outro, faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse, se você não entender a profundidade do que Cristo quis dizer. Se conheça. Seja gentil com você. Observe o que lhe parece doloroso. Acolha. Compreenda. Busque recursos que são recursos que te trazem o entendimento da natureza espiritual. Contacte o seu mestre. Faça boas leituras. Não entre no automatismo do dia como se fosse robô. Não responda sem pensar. Não acorde sem questionar. Não acorde, não desperte de manhã sem questionar qual o ambiente mental que você traz da sua noite de sono e com que tipo de mente você entra na vigília daquele dia, no estado de vigília, no estado desperto. Isso que Jesus quis nos dizer. Ame o outro, porque você já experimenta por você um amor e uma gratidão, um amor a Deus, uma rendição, uma conexão de respeito com seus mestres, com seus guias espirituais. E assim, a gente vai caminhando em direção a um aprofundamento, a um entendimento de não vou mais só seguir o que foi dito, eu compreendo, eu realizo. Eu realizo.
E quando eu realizo, eu não sofro tanto mais. Eu vou diminuindo a minha relação com o sofrimento. Não é de uma hora para outra, mas eu vou diminuindo a minha relação com o sofrimento, porque a minha mente e a minha consciência, que promove autoinquirição, autoquestionamento, vai me elucidando coisas, situações, e eu vou encontrando um espaço de conforto dentro de mim, na minha conexão com a minha alma. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guie e que possamos deixar que esse ensinamento, essa passagem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e fazer ao próximo o que gostaria que o próximo nos fizesse. Que isso reverbere em nós, para que a gente possa ruminar numa digestão posterior lenta e prazerosa e realizar isso em nós. Vamos trazer as nossas mãos próximas ao coração e vamos pedir aos nossos guias e protetores que nos ajude para que possamos compreender as palavras do nosso Cristo e para que possamos lembrar que precisamos estar conectados à nossa vida espiritual, para que lembremos que somos seres cósmicos de corpos sutis, além do corpo denso, para que saibamos que estamos de passagem, estamos de passagem. Tudo vai passar. O que não passa é a certeza de que somos filhos, herdeiros de uma tradição cósmica. Filhos de Deus, um Deus perfeito, só amor, só gentilezas. E com isso, possamos deixar de lado aquelas preocupações com o trivial, porque estamos numa grande teia cósmica, não estamos abandonados, não somos solitários, somos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e que tenhamos dias de paz, de saúde, de harmonia e de compreensão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus o Cristo. Om Shanti. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muito obrigada por vocês estarem disponíveis para os nossos encontros e até a próxima. Com fé em Deus. Namastê.